foi uma reunião entre os dois. As pessoas que me informaram, eu não conversei com o secretário Rubio, então eu não sei, ele não me disse o que tratou com o Mauro Vieira, mas as outras pessoas com as quais eu conversei, que estavam na reunião, me falaram que na reunião em si, na própria reunião em si, na reunião em que todos participaram, não houve absolutamente nenhum avanço. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Esse é um assunto que, obviamente, a gente tem que ter um grau, evitar sensacionalismos, né? A minha postura é sempre a mesma em relação a tudo. A gente levanta questionamentos, a gente tem interesse sobre assuntos, levanta possibilidades, mas a gente ainda não encontrou, ainda não recebeu uma comprovação de algo tão grave, né? Eu falo sempre aqui a mesma postura que me leva a ter problema em outros assuntos, que eu utilizo a máxima do Carl Sagan aqui, que afirmações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. Então, se a gente realmente tem a suspeita de que Lula tenha uma ligação umbilical, embora seja muito verossímil, com o governo Maduro, com o governo Petro e com o narcotráfico, nós precisamos de evidência de um alto grau de certeza para corroborar essas afirmações. Então a gente fica na esperança, fica na expectativa. Eu realmente sinalizei esse assunto para ser um assunto que vai receber mais atenção aí no futuro próximo. Nós realmente precisamos ter atenção no Brasil para qual é o tamanho da ligação do crime organizado hoje com a classe política, especialmente com os políticos de esquerda. Com os de centro também, mas especialmente com os políticos de esquerda. Já falamos aqui sobre todas as ligações sobre o Foro de São Paulo com as Farc e o financiamento de drogas para o Foro de São Paulo, mas isso a gente está falando de uma coisa muito mais séria, né? Talvez isso explique lá aqueles CPX, aquelas visitas do Flávio Dino lá na Maré e por aí vai, todas aquelas evidências que a gente não sabe explicar até hoje. Boa audiência até agora. Vamos falar sobre Estados Unidos, que vocês estão me cobrando. Peço a você que perca um segundo aí e crave o seu dedo aí no like. E se estiver assistindo pelo botão do X, aperte o botão do repost, porque eu queria ter tratado sobre esse próximo assunto na última sexta-feira, quando eu retornei de Washington, mas não foi possível. A gente de vez em quando acaba tendo que perder tempo com fogo amigo, mas o assunto ao qual eu me refiro é a reunião que aconteceu entre eu vou dizer aqui, ilustre desconhecido, né, o Mauro Vieira, representando o governo Lula, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. E eu disse no X, e reitero aqui a vocês, que foi uma reunião de grandes impactos. Grandes impactos em absolutamente nada, porque não houve nenhuma mudança. E se você assiste ao Paulo Figueiredo Show, isso não foi exatamente uma surpresa para você, né? Para acreditar de fato que eu e Eduardo Bolsonaro estávamos escanteados e que o Mauro Vieira ia chegar nos Estados Unidos dando as cartas, eu acho que o sujeito tem que estar num certo grau de histeria. Mas antes de entrar nesse assunto, eu obviamente lembro a vocês mais uma vez que Eduardo Bolsonaro e eu fomos a Washington, né, no mesmo intuito de sempre, o nosso trabalho de informar, explicar ao governo dos Estados Unidos o que vem acontecendo, que é um trabalho que continua todos os dias. Eu vou desligar essa ligação para fazer uma ligação justamente com eles, desligar esse programa, eu acho que, por coincidência ou não, nós vínhamos numa maré de notícias sobre tem uma indústria petroquímica entre o Lula e o Trump, e essa indústria petroquímica parece que, quando a gente chegou lá em Washington, não era bem assim, né? Já no primeiro dia que nós chegamos lá, nós tivemos uma declaração conjunta do Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, e do Jameson Greer, que é o representante comercial dos Estados Unidos, deixando muito claro
qual era o estado da relação dos americanos com o Brasil. Aliás, Bruno, vamos perder um segundo para colocar de novo essa declaração. Cited that 1977 law. The question is about Brazil, the 50% tariffs on Brazil. Can you explain why they are being hit with 50% tariffs and why it falls under the umbrella of the International Emergency Economic Powers Act? Certainly, happy to do that. Now, to be really specific about Brazil, there's actually two regimes in place right here. There's the reciprocal tariff rate of 10% on Brazil, which everyone in the world has, which we're trying to do to control the global trade deficit, which is a huge problem for us. Then on top of that, there's a 40% tariff on Brazil, and that's under a separate emergency, and this is related to extreme concerns with rule of law, censorship, and human rights in Brazil, where a Brazilian judge has taken it upon himself to order U.S. companies to censor themselves, giving them secret orders to manage the flow of information, rule of law with respect to political opponents in Brazil. And so when the unlawful detention of U.S. citizens who were in Brazil. Correct. Now, the Treasury Department has often used AIPA, which is the shorthand for the law you're talking about, to impose sanctions, which will cut off countries or companies or persons entirely from the U.S. financial system and cut off trade entirely. If the president can cut off trade entirely, he can certainly impose a tariff, which is a lesser measure than a full sanction. Eu boto esse vídeo de novo porque ele retrata uma coisa muito importante. Primeiro, tem o Scott Bessent, que é uma das figuras mais importantes para a gente, que é o secretário do Tesouro, que é a pessoa que trata de sanções Magnitsky. Nós temos três figuras, além do Trump, três figuras centrais aqui, né? Você tem o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, que é quem trata especificamente e quem aplica sanções Magnitsky. Você tem o Marco Rubio, que é quem comanda a política externa americana e quem determina o cancelamento de vistos. E você tem, além disso, o Jameson Greer, que é o USTR, o representante do comércio dos Estados Unidos, que é aquele que trata de tarifas. Reparem em todas as declarações que acontecem dessas três figuras, desses três elementos, o quão bem informados eles estão sobre o que acontece no Brasil. E esse é o trabalho que a gente está aqui para fazer. Esse é o trabalho aqui que a gente está para oferecer, né? Então, quando você escuta o que essas pessoas estão dizendo, elas explicam que essa pergunta foi especificamente sobre a questão da tarifa. Ora, 10% da tarifa do Brasil é comercial e 40% é por razões políticas. E no mesmo dia em que é feita essa declaração, há a reunião entre o Marco Rubio e o Mauro Vieira. Fala, amigos do canal! Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Melhor canal de corte do YouTube, Mauro Vieira. E eles dois sentaram privadamente por cerca de 20 minutos, meia hora. Ninguém sabe exatamente o que os dois conversaram. Eu confesso a vocês que eu também não sei, porque eu não estava dentro da reunião, foi uma reunião entre os dois. As pessoas que me informaram, eu não conversei com o secretário Rubio, então eu não sei, ele não me disse o que tratou com o Mauro Vieira, mas as outras pessoas com as quais eu conversei, que estavam na reunião, me falaram que na reunião em si, na própria reunião em si, na reunião em que todos participaram, não houve absolutamente nenhum avanço. Falando, olha, vamos começar um diálogo, as questões comerciais não foram nada, não foi feito absolutamente nenhum avanço, e falaram da possibilidade do Lula se encontrar com o Trump, já que ambos têm a mesma agenda, não é uma visita do Lula ao Trump ou uma visita do Trump ao Brasil, os dois têm a mesma agenda agora na Ásia nesse final de semana. É possível que eles se encontrem. Na informação que eu recebi da Casa Branca até agora, isso não consta na agenda do presidente Trump, mas pode ser que aconteça. Nós não enxergamos com maus olhos. O que me parece bastante provável é que, e assim me foi indicado, é que na reunião entre Mauro Vieira e Marco Rubio, Marco Vieira explicou exatamente, ouviu de Marco Rubio exatamente o que os dois secretários, o representante do comércio e o secretário Bessent, estão dizendo agora. Olha, essa não é uma tarifa pura e simplesmente por questões comerciais. Há uma questão política. E o item número 1 da pauta do Marco Rubio são eleições livres e limpas no Brasil, o que, obviamente, envolve as violações de direitos humanos perpetradas pelo judiciário brasileiro, a situação do presidente Bolsonaro, a anistia, e esses são assuntos eu posso adiantar a vocês, sobre os quais Marco Rubio conhece muito bem
e que são importantes para eles. E que são muito importantes para eles. E eu não vejo que os Estados Unidos façam qualquer tipo de concessão ao Brasil, mesmo na área comercial, sem que esses assuntos sejam abordados. Pode acontecer? Pode. Quando nos foi perguntado sobre esse assunto, e eu digo a vocês, público aqui, que Eduardo Bolsonaro e eu estávamos, enquanto essa reunião acontecia, nós estávamos dentro do Departamento de Estado, a gente vai falar sobre isso já mais à frente, nós nunca nos opusemos à questão de redução de tarifas ao Brasil. Pelo contrário, foi algo que nós, inclusive, tentamos e tivemos sucesso no alívio de alguns setores e gostaríamos que houvesse alívio para outros setores. Setor de pescas, por exemplo, a gente gostaria muito que houvesse alívio a eles. Talvez o setor de carne seja importante para o Brasil. Há alguns setores, algumas fábricas especificamente, não quero falar aqui de empresas, mas alguns pedidos que vieram até do próprio governador Tarcísio, pelos quais a gente estava tentando interceder. Nunca houve da nossa parte, da parte do Eduardo e eu, e você que acompanha o Paulo Figueiredo Show sabe disso, nenhum interesse em impedir que as tarifas fossem retiradas ou de determinados setores, né? Nós nunca pedimos as tarifas, elas foram uma decisão do próprio Donald Trump, e eu acho que o presidente Trump tem razão, e nós vamos apoiar sempre todas as decisões do presidente Trump, e eu peço a vocês que entendam a nossa posição, né? Nós não podemos ir contra aquele que está nos ajudando, né? Seja qual for a decisão que o presidente Trump tomar, nós temos que, debaixo da liderança dele, apoiar a decisão que ele toma. Mas o que nós ouvimos na questão comercial foi, a expressão que eu ouvi foi "they haven't gotten anywhere", que em português significa eles não chegaram a lugar algum. Ou seja, eles não saíram com nada significativo. E o mais importante para a gente é que eles não saíram com nada significativo relacionado à pauta que realmente nos importa, que são as sanções. Sejam elas sanções da Lei Magnitsky, sejam elas sanções de vistos. Não avançaram em relação à tarifa? Não, mas nós não nos opusemos a que eles avançassem em relação às tarifas. O que realmente importa para a gente são a questão da Lei Magnitsky e dos vistos, algo que nós queremos que continue acontecendo. Aqui no canal Olavo é do Carvalho, você tem vídeos novos todos os dias. 3 vídeos diários, trazendo informação, opinião e coragem para dizer o que muitos não têm coragem de falar. Mas para que essa voz continue chegando até você, nós precisamos do seu apoio. O seu like é muito importante. Ele mostra para o YouTube que o nosso conteúdo importa. Que tem gente acordada, que o Brasil ainda tem quem lute pela verdade. Então, deixa o seu like agora e compartilhe este vídeo para que a nossa voz chegue cada vez mais longe. Juntos, a gente fura a bolha e leva a verdade onde ela precisa chegar. E se você quer dar um passo a mais nessa luta, apoie o jornalista Paulo Figueiredo, um brasileiro que está na linha de frente lutando por liberdade, por justiça e pelo nosso país. Você pode apoiar o trabalho dele por menos de $7 por mês ou se tornar um patrono Gold com menos de $500 por ano. Os patronos Gold têm acesso a um grupo exclusivo com o Paulo e participam de uma reunião mensal com todos os apoiadores, trocando ideias, informações e estratégias para fortalecer essa luta dentro e fora do Brasil. Para quem acompanha o canal Olavo é do Carvalho, tem um presente especial. Usando o cupom Olavo é do Carvalho, você ganha 20% de desconto no seu apoio. É simples, acesse paulofigueiredoshow.com/apoie, escolha o plano que cabe no seu bolso. Com menos de $7 por mês, você ajuda a manter viva a voz que defende o Brasil. A voz que o sistema não quer que você ouça. Nós estamos juntos nessa. Aqui ninguém se cala. Aqui, ninguém desiste do Brasil. Canal Olavo é do Carvalho, porque a verdade não pode esperar.